E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nova série de vídeos que resolvem assuntos da teoria dos conjuntos. Estamos na parte 2, já passamos pela parte 0, 1 e agora vamos para 2. Eu sou o professor Almir Serpa e hoje vocês vão aprender matemática comigo. Valeu? Vamos nessa. Então, pessoal, eu estou aqui com uma questão diferenciada daquelas que nós estamos acostumados a fazer. Ele fala seja S essa série de conjuntos, S1, S2, S3, um conjunto de sintomas de uma determinada moléstia. Em geral, um portador dessa moléstia apresenta um subconjunto não vazio de S, ok? Assinala a alternativa que corresponde ao número de subconjuntos. Eu emiti essa alternativa, nós vamos calcular mesmo diretamente, tá bom? O número de subconjuntos de S que poderão apresentar os pacientes como portador dessa moléstia, tá? Ou portadores dessa moléstia. Tranquilo? Então vamos nessa. Me acompanha aí a resolução. Primeiro, nós vamos falar do conjunto das partes. Professor, como é que isso funciona? O conjunto das partes tem como base a base binária, base 2, tá bom? Porque aí eu vou ter os pares ordenados formados por esses conjuntos. Então, lembra disso, além daquela fórmula algébrica que a gente trabalhou na videoaula passada, vocês precisam entender que quando a gente fala de determinados elementos que pertencem a um conjunto, eu sempre vou trabalhar com 2 elevado a n, tá tranquilo? Vai conseguir lembrar? Resolvendo bastante questões, eu sei que vocês conseguem, vem comigo, tá bom? Então, professor, como é que funciona? O B é a minha base, ok? E n são os números de elementos que esse conjunto vai obter, tá? E aqui eu vou ter o total de subconjuntos que vão formar a partir dessa base e dos elementos que eu tenho, ok? Então não esquece, por favor, é muito simples e a fórmula é essa mesmo. Vamos seguir e vamos resolver questões, tá bom? Como que funciona? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Como que funciona assim, professor? Isso, então, vê. Segue aqui o meu raciocínio. Bom, o conjunto é esse. Quantos elementos eu tenho nesse conjunto? Ah, professor, tem um S1 aqui, um S2 e um S3. Sim, exatamente. Isso forma 3 elementos. Ah, tá. Então, N é o meu número de elementos e eu tenho 3 elementos aqui, professor. Exatamente, cara. Você vai pegar a base e no lugar de N, que é o número de elementos, você vai substituir. Ora, se são 3 elementos e eles estão presentes aqui, eu substituo aqui no N 3 elementos. Professor, é simples assim? Sim. E quanto é 2 elevado a 3? Não esquece, por favor. O que nós estamos trabalhando aqui é potência. Então, esse é o número de vezes que o 2 será multiplicado por ele mesmo. Se liga aí, tá? Então, como é que resolve isso? Eu vou ter o 2 multiplicado por ele 3 vezes, porque está indicado aqui a quantidade no expoente. Ficou claro, gente? E quanto é 2 vezes 2 vezes 2? 8, professor. Então, se eu tivesse alternativa nessa questão, marcaria o item que a resposta corresponde à letra ao número 8, ou a letra que corresponde ao número 8, tá bom? Ficou claro? Sem dúvida. Então vamos para o próximo. Valeu, gente. Então vamos nessa. Na segunda questão, nós temos aqui, seja A um conjunto com 8 elementos. Opa, ele me deu agora o número de elementos, professor. Exatamente, vai usar aquela fórmula de novo de B da base elevado ao número que é o expoente, tá bom? Qual o número total de subconjuntos de A? Então como é que a gente forma? Fácil. Conjunto das partes. Eu vou pegar 2 elevado a n e no lugar do nosso n eu vou substituir. Professor, ele vem direto aqui? Exatamente, porque eu tenho 8 elementos, ok? E quero saber quantos pares eu vou formar a partir desse. Então, eu vou colocar. Lembra de novo? Potência? Não? Vou lembrar para você. O 2 será multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? Exatamente, 8 vezes. Ok? Então, vamos colocar aqui para vocês, ó. 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 8 vezes, tá? 8 elementos do 2 vezes 2. Tranquilo, gente? Então, eu tenho 2, 4, 6, 8. Confirma? Confirma. Então, vamos lá. Quando é
A multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Bom, faz com calma, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, quanto dá? Isso. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. Confirmou? Confirmou então, professor. Vamos para a próxima. Só isso? Simples assim. Só a aplicação da fórmula direta, que são os conjuntos da parte. Ok? Bom, pessoal, para fechar aqui nossas atividades, falando do conjunto das partes, ainda eu tenho aqui a terceira questão que fala sobre se um conjunto PR, olha, ele alterou aqui. Eu não estava acostumado com esse R, mas agora vocês vão ter que só fazer a substituição. Tem 1024 elementos, ele está dando o total de elementos e não quantos elementos tem. Perceberam? Ficou claro? Então, quantos são os elementos de R? Ora, agora ele quer saber quem é o meu N, aquele expoentezinho que fica acima da base 2. Tá bom? Então vamos calcular? Olha, se liga aí. Naquela fórmula do conjunto das partes, eu tenho uma base, o expoente, que vocês já conhecem, que eu já mostrei para vocês. Lembra disso? E eu tenho o número total de elementos, que ele deu aqui, ó, 1024. Ora, professor, então agora eu vou substituir 1024 por P de N? Exatamente, porque ele corresponde a 1024 elementos, é o total. Então, eu vou ter essa relação, 1024 é igual a 2 elevado a n. E agora, professor, como é que eu vou fazer? Se aqui tem um expoente, como é que eu vou calcular? Deixa eu apagar aqui, não ficou legal não. Como é que eu vou calcular? Se aqui tem um expoente, como é que eu vou calcular agora o resultado? Muito simples. Ora, 1024 você vai dividir em que base? Na base 2. Se ambos têm a mesma base, os expoentes são iguais. Se liga, gente, isso é muito fácil. Ainda é potenciação, tá bom? Então vamos lá. Quantos elementos eu tenho? Eu vou fatorar por 2. Eu sempre vou buscar fatorar por 2, professor. Sim, porque a sua base é 2, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a fatoração bem simples. Então agora eu tenho 1024, vou dividir por 2. E aí eu vou obter 512. Vou dividir por 2, eu vou obter 256. Vou dividir por 2, vou obter 128. Dividindo por 2, 64. Dividindo mais uma vez por 2, eu tenho 32. Dividindo por 2, eu vou ter 16. Dividindo por 2, tenho 8. E 8 dividido por 2, eu vou obter 4. Mais uma vez por 2, eu vou obter 2 e assim eu finalizo. Caramba, professor, é só fazer isso? Sim, é só fazer isso. Então, tem um pares aqui. Eu vou juntar por pares para contar mais fácil, tá bom? Só por isso. Eu tenho mais 2 pares, eu tenho 4. Eu tenho 6. Eu tenho 8. Eu tenho 10. Opa, eu tenho 10. Então, eu quero a mesma relação, 1024, é a mesma coisa que 2 elevado à décima. Caramba, professor, então agora fica mais fácil. Eu venho para cá, ó, e substituo no lugar de 1024, 2 a décima. Se as bases são iguais, os expoentes também devem ser iguais. E a resposta, 10 elementos. Porque essa é a relação. Tá bom? E aí, pessoal, terminamos em uma sequência muito boa. A parte 2 da teoria dos conjuntos. Na próxima vai ser só revisão e resolução de exercícios para vocês treinarem comigo bastante, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e de estar aí, clicar o sininho para receber novos vídeos, as notificações de novos vídeos que vocês vão adorar. Eu sou o professor Almi Serpa e vem comigo aprender matemática porque é muito bom. Um abraço, fique com Deus.